Negócio é o seguinte, candidato. Eu já Fala sei aí. suas respostas, você já veio aqui outras vezes, então vamos bater um papo. Vamos lá. Porque nem quem está assistindo agora, às vezes não assistiu o primeiro programa. Candidato, eu perguntei desse jeito para Landim e para Vicente. Eu vou perguntar desse jeito, para ser justo. Candidato, o senhor é um cara mais à esquerda, mais à direita? Como o senhor vê a política? Câmera direita para você. Olha, Thomas, a minha leitura de política é uma leitura que está do lado das pessoas. Eu faço política pensando nas pessoas. E quando eu penso nas pessoas que precisam de política. Então, se isso é ter lado, eu tenho esse lado. Eu acho que a política precisa, né, fornecer para as pessoas aqui de Cáceres atendimento médico, creche, saúde, educação de qualidade, asfalto. E geralmente quem precisa dessas políticas públicas são as pessoas mais pobres. E se está do lado dessas pessoas mais pobres, está do lado de esquerda ou do lado de direita, vocês façam a avaliação de vocês. Eu estou na política, como eu disse no primeiro bloco, para estar do lado de quem precisa de mudança, que quer ter vacina no posto de saúde, quer ter atendimento médico, quer ter respeito do seu político, vai votar na gente, vai votar no 11, porque essa é a política séria e a política que eu e o Dr. Sérgio combinamos de fazer. Certo, candidato. Eu entrevistei você esse ano. Perfeito. Sua resposta foi um pouco diferente. O senhor disse que era um cara de esquerda. Se eu te desse um papel agora, você circularia à direita ou à esquerda? Até as andorinhas mudam de lado quando voam, Thomas. E na política, a gente precisa ter a grandeza de entender que quando a gente faz uma aliança, né, pensando no bem do povo, pensando na população, essa dicotomia que se criou no Brasil de esquerda e direita não ajuda em nada a nossa população. Nós temos uma candidatura aqui em Cáceres que é uma candidatura clara de direita, que é uma candidatura que representa Quem é o os candidato da direita em magnatas. Cáceres? E é só você andar na rua e Quem é o ver candidato? as Hilux, as SW4, tudo adesivada. Quem é o candidato da E direita? que inclusive vai ter agora um deputado aqui no sábado visitando aqui essa candidatura. Então essa candidatura que representa quem não gosta de gente, quem não gosta de pobre, é a candidatura da direita, que é a candidatura que se uniu toda da direita. Nós não, nós fizemos uma junção, né, de vários partidos, de várias cores, de várias ideologias, porque é isso que Cáceres precisa. Cáceres não tem buraco ideológico. Não, candidato, mas vou retomar. Cáceres não tem falta de médico ideológico. Tá bom, candidato, mas eu vou retomar. Cáceres precisa de política Tudo bem, pública. eu vou retomar E com o nós senhor. vamos fazer isso agora com o 11. Eu vou retomar. O senhor é um cara de esquerda ou não? Eu sou um cara que estou do lado do povo. Se ser político do lado do povo, de quem precisa, é esquerda, então eu sou de esquerda. Agora, se alguém acha que é de direita, então eu sou de direita. Mas a sua resposta, candidato, você está falando então que existe uma nova língua, não existe esquerda. Você sabe a origem Vou da fazer esquerda uma e pergunta direita? pro senhor. Você O sabe? Bolsonaro é de direita ou de esquerda? Bolsonaro é da extrema direita. Ah, e Lula? O Lula é de esquerda com um bom diálogo com o centro. Ou Você não? é parecido acha com o que Lula? o Alckmin é da onde? Não, Alckmin é um de centro. Então, assim, eu acho que esse é o aprendizado, Thomas, que a gente tem que ter na política. Você sabe a origem do termo esquerda e direita? Revolução Francesa. Revolução Francesa e tal. O que existe, né, do ponto de vista do conceito, é que na Revolução Francesa, quem queria estar mais próximo dos trabalhadores Era a esquerda. ficou do lado esquerdo do auditório. E quem estava mais do lado das oligarquias, né, do império, do rei, ficou da direita. Então isso criou essa conceituação. Mas eu volto a dizer, Thomas, quando eu visito, igual eu visitei, por exemplo, o bairro Dona Fifi, o Bem Viver, encontrei um senhor que está com problema de AVC, que falta remédio, que ele não tem atendimento, que a agente de saúde não consegue chegar na casa dele. Ele não quer nem saber se é esquerda ou direita. Ele quer ter política pública, ele quer ter a vida digna, quer ter trabalho, entendeu? Então, essa é a minha... Você vai ouvir de mim isso aqui hoje. Você Não, pode perguntar perfeito, até a noite inteira, então mas vamos vai lá. ouvir de mim só isso aqui. Então hoje. vamos lá. O PT, seu partido, que o senhor é filiado há quantos anos? Eu sou filiado do PT desde 98, eu acho. Ok, 98. O PT reconheceu a vitória esse ano de Maduro na Venezuela. Uma eleição cheia de problemas, concordamos com isso? Muito problema. Muitos vários problemas, concordamos? Vários. Né? Não mostrar as atas, etc, etc, etc. O PT reconhece a vitória de Maduro. O que você pensa disso? Eu penso o seguinte, eu olho de novo para a população cancerense. O que ele conhece é a manga madura, a manga de vez, sabe? O que ele conhece é a banana madura. Mas eu não quero saber de Maduro agora, eu quero saber do povo de Cáceres. E o povo de Cáceres, sabe o que o povo de Cáceres precisa? Precisa de política pública.
A pauta da Venezuela, que era uma pauta da esquerda, virou pauta da direita. E a gente não está preocupado com isso agora. Nós estamos preocupados com o povo, Thomas. Tá, mas eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Vicente e pro Zandim. Então, pronto. Réveillon de 2023, o presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. Ele não passou a faixa pro presidente Lula, ele quebrou uma tradição da democracia. Terrível, terrível. Fica à vontade. Pode Não, tomar. quebrou a... Terrível. Essa é a democracia. Pode tomar, fica à vontade. Como é que o senhor vê isso? Não soube perder. Não soube perder o processo eleitoral. Né? Uma disputa que elegeu governadores, elegeu senadores, deputados, e ele não soube perder. Mas assim, Thomas, quem sou eu, né? Para fazer agora uma análise disso. Sabe por quê, Thomas? Eu vou te ser muito honesto com você. A gente aprende muito na caminhada política. Hoje eu estou participando, nós estamos com 56 candidatos a vereadores nessa coligação. Certo. Uma coligação Deve ser a maior, né? robusta. Eu acho que é a maior coligação. Acho que é a maior, pensar aqui. Então nós estamos numa caminhada muito robusta. E a cada dia da nossa caminhada, cada dia da nossa campanha, a gente conhece mais as pessoas e as pessoas nos conhecem. Então eu hoje dialogo com pessoas que gostam do Bolsonaro. Tá bom. E eu preciso entendê-las. Eu já entendia. Tá bom, candidato. Agora eu entendo um pouco mais. 8 de janeiro de 2023, movimentos extremistas quebraram a Praça dos Três Poderes. Há pessoas da direita que falam que foram infiltrados da esquerda. Para o senhor, aquele dia foi uma tentativa de golpe de Estado? Tentaram suprimir a democracia? Uma parte pequena da sociedade brasileira que não entendeu, né, o resultado das eleições e exageraram no processo de mobilização. Foi, obviamente, uma parte pequena da sociedade brasileira, porque se fosse uma parte, né, a maioria, poderia ter se configurado um golpe. Então, eu acho que até os apoiadores, né, do ex-presidente, inclusive falaram aqui, né, que não concordam com esse tipo de mobilização, de quebra-quebra, de destruir o patrimônio público. Mas foi uma tentativa de golpe? Tentaram Uma derrubar tentativa pequena, Mas desorganizada. tentaram derrubar a democracia? Foi uma pequena e O desorganizada. Bolsonaro estava envolvido? Eu acredito que, pela capacidade cognitiva dele, podia estar, por isso que não deu certo. O Bolsonaro tem pouca capacidade cognitiva, candidato? Eu acredito que eu entendo, né, quem gosta dele, entendo quem não gosta, por exemplo, do Lula. Isso é muito claro na nossa caminhada, mas aquela pequena parcela da sociedade que fez o golpe, que tentou fazer o golpe, né, não representa a maioria do povo brasileiro. Depois do segundo turno de 2022, aqui em Cáceres não foi diferente. Em várias cidades do Brasil, movimentos acamparam em frente a quartéis. Como é que o senhor viu isso? Olha, era democrático isso, candidato? Inclusive, Thomas, eu passei várias vezes aqui em frente ao quartel, cumprimentei muitos amigos lá, né? Eu não sei se você estava lá fazendo entrevista ou participando do movimento. Não, eu não fui. Você também lá? Eu não fui, não. Já te vi lá. Não, passei várias vezes lá. Não fui, e aí, não. nesse processo, eu conversei com muitas pessoas. Mas assim, na boa. Mas as pessoas queriam o que, esse candidato? As pessoas queriam uma ruptura democrática. Queriam um golpe? Queriam um golpe. Quem estava na frente do quartel de Cáceres era golpista, candidato? Queria intervenção militar, queria de alguma forma fazer uma ruptura, né, das urnas eletrônicas, voto impresso. Então, assim. Mas ao mesmo tempo, Thomas, tinha pessoas ali, né, aproveitando para comer uma carninha, né, para um domingo. Era né? SS, Forças Armadas. Essa movimentação, Thomas, que tem ali, né, naquele momento, mesmo que eu discordasse, né, tem naquele momento uma tentativa ruim, que é de tentar fazer política sem o voto, né, que é interferir no resultado eleitoral. Esse movimento dos quartéis aqui em frente de Cáceres de várias cidades do Brasil, elas refletiram lá no 8 de janeiro? Eu acho que foi criando, né? Vamos imaginar assim, desse movimento que estava no quartel em Cáceres, uma meia dúzia mais acalorada. Movimento do quartel de Cuiabá. Foi juntando essa meia dúzia de cada movimento, foi para Brasília e fez o que fez. E aí, né, vão pagar os rigores da lei. Não sou eu que vou julgar, é a justiça que vai julgar. É o que cada um desses tá certo. Fizeram. Candidato James Cabral, o presidente Lula é um homem honesto? Mas eu não fiz direito, não sou advogado. Mas o pouco que eu conheço do rito, né, jurídico brasileiro, os mesmos que condenaram Lula, absolveram Lula. Hoje ele, anularam as condenações, Inclusive, ele pôde ser candidato a presidente da República porque anularam as condenações. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista da minha leitura, né, se eu sou um homem que sigo leis, se eu sou um homem da lei, ele é uma pessoa honesta. O presidente Bolsonaro é um homem honesto?
ele não foi condenado a nada até agora, né? Tem um monte de possibilidades, estão falando aí de imóveis, de joias e tal, mas quem vai dizer isso é a justiça. Eu sou... o que não pode acontecer com o Bolsonaro é o que aconteceu com o Lula. A justiça trabalhar para criar fatos e factóides e prenderem ele. Se prender tem que ser por causas concretas e a justiça tem que funcionar. Essa é a minha leitura. O presidente Bolsonaro está inelegível. O senhor acha justo? Volto a dizer, né? Como eu não tenho conhecimento jurídico, né? Eu não posso fazer a profundidade da discussão. Mas se ele está inelegível é porque ele fez alguma coisa que fere a nossa legislação eleitoral. E aí ele que corra e arrume advogado, porque é assim que todo mundo tem que fazer que pisa nessa terra. Tá certo. Só para fechar esse bloco, responda uma das duas. Venezuela, ditadura ou democracia? Venezuela, cara, eu tenho vontade de ir em Venezuela para conhecer Caracas. Diz que tem lá uma bebida fantástica. E quando eu for lá, eu te respondo. Então você não quer responder? Eu não conheço, né? Não, o senhor não quer responder, tudo bem. Eu não conheço e acho que até... O Vicente e o Landinho responderam várias coisas, não tem problema. Não é que eu não quero responder, é o que eu não conheço. O que a gente tem hoje, concretamente, Thomas, uma parte grande da esquerda brasileira não concorda com o regime. Mas, candidato, vou te dar um exemplo. O senhor acha que teve ditadura militar no Brasil? Lógico que teve. Mas o senhor também não estava lá para viver. Então o senhor está fazendo um juízo de valor, que você sabe que teve ditadura, mas você não quer fazer um juízo sobre a Venezuela. E os dois você não viveu. Mas eu não posso voltar ao passado. Na Venezuela eu posso ir. É só você me emprestar o dinheiro para me pagar a passagem, eu vou lá. Então na ditadura não tem jeito. Mas na Venezuela eu posso ir agora lá e levar minha família, né, naquelas praias maravilhosas lá. E Cuba? E fazer. É ditadura ou democracia? Cara, Cuba foi uma experiência fantástica, né, de um processo revolucionário, que tem um monte de problema lá, né, que a gente sabe. Mas o mais grandioso de Cuba, que o pouco que eu estudei de Cuba também, foi a partir do embargo econômico que tem dos Estados Unidos, ela sobreviver, né? Ter uma medicina de altíssimo nível. Os americanos vão em Cuba tratar de câncer. O senhor também não quer responder se é ditadura ou democracia? Eu acho que... Lá é partido único, candidato. Eu acho que Cuba é melhor que a Venezuela, que é mais perto do Caribe. Nós temos que ir lá, conhecer, tomar um rum, bater um papo lá com os camaradas, fazer uma boa conversa mas lá é partido único. Se o Bolsonaro fosse presidente do Brasil e tivesse só o PL, você diria que é ditadura ou democracia? Mas o Brasil tem uma democracia, mesmo que frágil, provou que é uma democracia consistente, as instituições funcionam. Então, acho que é impossível ter no Brasil o que acontece nesses países aí, Thomas. Tá certo. Candidato, esclarecido isso. Você tá esclarecido. Não, tá esclarecido. Agora vamos falar de Cáceres. Vamos lá. Fica à vontade. Quando o senhor voltou aqui no meu... Quando o senhor veio no antigo programa que eu apresentava, o podcast Pode Printar, não vou mandar um abraço pro meu ex-sócio aqui. Como ele é candidato a vereador, não vou falar o nome dele. Deixa eu falar pra você. Nesse momento, tínhamos 6 candidaturas em Cáceres, pré-candidaturas. Tínhamos um senhor, tínhamos Vicente Palmiro, Sérgio Arruda, Francis Mares, Eliane Liberato e... Leandro. Professor Leandro, PSD. Aí tinha o doutor Leonardo, mais ou menos. Tinha a Ivone da Casa de São Paulo. Taicir entrou logo depois. Taicir depois. E 9 candidatos. Eu vou dar a palavra pro senhor. Eu vi você fazer essa fala lá na candidatura do Rafael Costa. Gostei muito daquela fala, que você fez a construção do que aconteceu, das uniões, que gerou você e Sérgio Arruda. Perfeito. Uma aliança, de acordo com Pedro Henry, inusitada, contraditória. Uma pessoa de direita, Sérgio Arruda, e você de esquerda. Pedro Henry nunca viu isso na vida? Eu acho que ele tá esquecendo da vida política dele, cara. Abraço, Pedro Henry. Pedro Henry, você fez mas espera, candidato, um minuto. Eu preciso conversar com você aí na Unimed. Você tá ficando... Tá, mas vamos lá, candidato. Ele nunca viu isso. O que aconteceu da construção de lá pra cá? Conta como que foi formando as alianças. Olha, a gente, quando vai para um processo político, Thomas, e é importante as pessoas entenderem isso, a política, ela é a arte da construção do diálogo, das concessões para um bem comum. No caso, ganhar a eleição. Certo. A gente precisa ganhar a eleição. E como é que foi construindo? Só existe partido para ter candidato para ganhar a eleição. E essas alianças, como é que foi acontecendo? Vai lá. As outras eu não sei como é que funciona, mas a federação... logo no começo, né, tá aqui o nosso amigo Ribeiro, que é presidente da federação do PCdoB,
lançou também candidatos do PCdoB, Sim. o companheiro Omar e a Luciene. Mas no decorrer da caminhada optaram pelo meu nome. O próprio PT lançou 4 candidatos. Ih, né? escolheu você. Escolheu. Tá, Então, aí veio caminhando. E aí aí? eu vim como candidato da federação. E vieram caminhando. Aham. Nesse período, o PSD, com a candidatura do vereador Leandro, Que hoje também apoia a se prefeita aproximou. Eliene. Que hoje também se aproximou isso. da gente. Então, quando a gente fez o lançamento da minha candidatura lá Dia no 13 de julho. 13 de julho, Que eu fui e data tal. simbólica, tava um friozinho fantástico Tava. Aham. e uma boa, né, demonstração de força. Uhum. O PSD já estava muito claro para nós que a gente estava junto. PSD PSD e Federação da Esperança. PSD de dado. Então a gente Sim, estava de dado, junto, claro, né? claro. A gente já estava junto. Conduzido aqui por Encastre por Enésio. Aham. Certo. Só pra Inclusive pessoal um saber. movimento regional, Thomas. Não foi só um movimento de Cáceres. Foi um Sim, movimento sim. do Cuiabá, estado todo, né? juntou. Cuiabá e Aham, tal. sim. Nesse momento, a gente estabelece esse diálogo, né, para se fazer uma aliança Federação e PSD. PSD. Mas nesse interim, o PSD desiste, né, da candidatura do Leandro por problemas internos. Eu não sei o que aconteceu internamente. Ele Inclusive, nesse ato, César de Pastorello esteve aqui no programa. César de Pastorello relatou que aquele dia, no evento que inclusive eu fui, que tava dando uma linha ali que seria você, prefeito, vice Leandro. justamente. Inclusive, você fez uma atitude muito bonita. Você deu a palavra pro professor Leandro. Lembra disso? Lembro, muito bem. Você falou, olha, vamos dar a palavra pro professor Leandro e tal. Rapidamente. Isso mesmo. 15 dias depois, a primeira aliança foi fechada. Vicente e Francis. Fecharam a aliança. Como você fala, a direita ficou pronta. Pronto. Aí ficou Eliene, lá o PRD junto, pronto. Aí ficou vocês, o Sérgio, o professor Leandro, a Eliene e União Brasil, soltos, vamos dizer assim. A primeira aliança que fechou foi lá. Continua. Solto, mas ao mesmo tempo com muita discussão interna, né? Sim. O que acontece? O PSD, que era o nosso parceiro estratégico até aquele momento, se aproximou da candidatura do Sérgio. Né? Isso muito claramente estimulada pelo PSD estadual e pela figura, né, do secretário executivo do MAPA, que é do PSD, o Irajá Lacerda. Então, ele construiu uma proximidade do PSD com o Sérgio Arruda. Com o PP. Com o PP. Certo. Que vinha, né, numa construção muito grande, né? O Sérgio estava construindo uma frente muito ampla. Sim, tinha PDT, Naquela tinha PSDB que depois perderam. Era o PP, o PDT, aí juntou o PSD, Federação do tinha o PSDB. Solidariedade, tinha a Federação do PSDB, então estava vindo numa construção bastante... que demonstrava que o Sérgio queria, de fato, ser candidato dessa vez. Que era a nossa grande preocupação, né? O Sérgio vai ser candidato e tal. E dessa vez ele se colocou muito forte na política. Bom, com o PSD indo, né, para a aliança com o Sérgio, a federação ficou sozinha. Fechou lá, PSD e PP. Fechou, Você tá dizendo tipo isso. Fechou a chapa do Francis, de direita. Fechou. Fechou a chapa do Francis. Aqui PSD e PP fechou. Junto com o PSD, mas o PSD já próximo do Sérgio, a gente começou a fazer uma outra leitura de cenário. Mas aí tem um minuto e uma história aí que tem que ser contada. Vocês dialogam com o PSB de Geraldo Alckmin e de Eliane Liberato. Claro, Vamos contar essa história. claríssimo. Você sentou com Eliane Liberato, você e Aí eu acho, inclusive, que uma inabilidade política muito grande do PSB de bola. De Eliane Liberato. Você está dizendo bem claramente que é Eliane Liberato. De Max Russi. Por quê? Que tem um vice-presidente da República e que em 2022, inclusive, não se manifesta na eleição do vice-presidente da República. Quem não se manifesta? O PSB de Cáceres. O estadual. Também, estadual. Estadual. E nesse período todo, com uma inabilidade política muito grande, né, deixa essas articulações que culminaram na conformação que tem hoje na disputa eleitoral passar batido. Tá, mas você... Imagina bem, Thomas. Imagina bem, se eu sou prefeito de Cáceres e sou ligado ao partido do vice-presidente da República, tem um ministro da Agricultura ligado ao PSD, tem uma federação, eu não perderia de forma nenhuma o PSD e nem a federação. Mas, candidato, o senhor está coligado com o Sérgio Arruda do Sim, PP. sim, Ciro mas Nogueira fala que você... Ciro Nogueira da Nacional fala que é oposição a Lula. Mas o Senado não fala. Então, a política é assim, Thomas. A política não tem uma equação fácil de resolver. Não, tá, mas conta com... Mas eu tô dizendo aqui de casa. Mas conta a conversa com a Eliane, como é que foi? A conversa com a Eliane foi muito clara. Olha, O que ela falou pra você? A gente quer juntar
todo mundo para fazer uma grande aliança aqui em casa. A Eliane falou isso com você? Não, nós, da federação, falamos com ela. Falando pra federação, pra enfrentar o Francis, não era isso? Para enfrentar o Francis e construir aqui uma grande aliança que dê condição da gente trazer o alinhamento do governo federal. Mas eu não senti isso, né? Não, o que ela te respondeu? Clareza. Pode ser claro. O que ela te respondeu? Senti isso com muita clareza na movimentação dela. Principalmente, né, da equipe, né, e dos partidos que estão com a Eliane. Então, ela não teve essa possibilidade. Então, vamos ser claro, ela não quis vocês na coligação? Eu não sei aonde que você está achando que eu não estou sendo claro. Se você me escutar, você vai entender. Pode falar. Você vai me escutar? Vou, candidato. Então, por favor. Vamos lá. Ó, a gente tinha uma grande movimentação para juntar todo mundo. O PSB é vice-presidente da República, né? O PSD é ministro do governo federal, a federação também. A habilidade para fazer essa aliança, por mais que a gente tentasse, né, Ribeiro, não foi nossa, foi da própria gestora que preferiu fazer uma aliança diferente, que a federação não fosse estratégica para ela. Ótimo, excelente, é natural na política. Quando a gente viu esse cenário, Thomas, de que o governo do estado é que realmente influenciaria na decisão do processo eleitoral do PSB, a gente falou, olha, não é o nosso palanque, né? Nós precisamos construir uma chapa aqui que entenda da necessidade que para ganhar Cáceres precisa trazer várias forças políticas. É por isso que a gente sentou com o Sérgio. Mas ela chegou de recusar vocês? Não chegou nesse recusar, né, no ponto de vista de recusar, mas o caminhar, né, Thomas? Porque o que eu ouvi da história foi o seguinte: o Francis endireitou, ficou à direita. Ficou onde ele sempre teve. Perfeito. Com o Vicente, deu um tempinho de TV a mais pra ele. Pouco mais. Deu um tempo de TV a mais pra ele, aí ele ficou competitivo. Porque o Francis sozinho não seria competitivo, sem o MDB. Pronto. E aí, que eu ouvi falar que a candidatura da gestora Eliane, ela não queria o PT na chapa, porque senão ia ficar direita e esquerda. Ia radicalizar, vinha pro extremismo, o Francis ganharia a eleição. Essa foi a leitura que ela fez. Exatamente. Da necessidade de ter uma chapa mais centro, né? E a leitura que o grupo dela fez é que a federação... É bom lembrar, Thomas, que a gente está tratando da federação, não é só o PT. O PT, o PCdoB, mesmo sendo frágil, né? O PV. Uhum. Então, assim, ela fez essa leitura que, para essa conjuntura eleitoral, ela não poderia estar muito ligada à federação. A gente entendeu, nesse momento que a gente entendeu isso, né? E também porque a União Brasil ia indicar o vice, né? União Brasil indicaria o vice, né? Vocês não iriam sem indicar o vice, né? A gente queria ter um protagonismo melhor nesse processo eleitoral. Né? A gente acha que precisaria ter esse protagonismo. E então, só pra gente entender. O PSD nos aproximou do Sérgio. Só pra gente fechar, então. Então, ficou a chapa da direita pronta. Eliane fechou lá com o governador. Republicanos veio, o Taissir não foi candidato, fechou as duas chapas. Perfeito. Ficou no jogo, então, Francis, Eliane, você e o Sérgio Arruda. Foi isso que aconteceu. Continua. O Sérgio Arruda com o PSD, já consolidado, uma aliança com o PSD. A gente fez um debate regional, o PSD muito forte apoiando o PT em Cuiabá, que é uma das prefeituras mais importantes, né? A filha do ministro, a nossa querida Rafaela Favro, que está dando um show em Cuiabá, né? Virou vice do Lúdio, do meu irmão lá. E a gente precisa entender essa micropolítica, né? Uhum. Então, com isso, a movimentação que a gente poderia fazer aqui em Cáceres era uma movimentação de se agrupar para pensar um projeto político de grupo. E aí a gente juntou com o Sérgio, com muita tranquilidade. Eu perguntei isso pro César Pastorella, eu vou perguntar pra você agora. Perguntei pra ele, ele falou, você tem que perguntar pro James, que eu não sei. Vou perguntar pro senhor. James, por que você não foi candidato a prefeito, sozinho? Ayrton, mas nessa conjuntura não teria essa possibilidade. Veja bem. Não, mas o PT não te impediria. Não, a federação... Te deu carta branca. O debate não era no PT, o debate é na federação. Não, sim, mas a federação... Mas você tinha maioria. Não, o PV... Você tinha o PT e o PCdoB. O PV era pró-Sérgio. Era pró-Sérgio. O PCdoB fez uma discussão muito camarada comigo. James, aonde você for... Eu vou... Isso. A gente vai junto. Você teria maioria, é o que eu tô dizendo. Candidato. E o PT... dentro da federação, com a representação da federação, também com a mesma leitura. Uhum. A gente sentou a federação, sentamos os partidos e falou, olha, para que a gente possa ser candidato agora, há uma conjuntura diferente.
numa conjuntura que tem uma candidatura já consolidada, né, que é a do Francis do Palmiro, que representa uma linha política. O PSB resolveu fechar a aliança com o governador, e existe um terceiro grupo aí que não está sendo contemplado. Qual grupo? O grupo do PSD, do PP. O grupo do ministro Favro e a federação. Então, isso foi mais do que suficiente para a gente pensar nessa união. E por que eu não fui candidato a prefeito? Por que você não foi candidato? Eu tinha 14 candidatos a vereador na federação. Certo. O Sérgio estava com 36 candidatos. Se somar a federação do PSDB, eles já tinham mais de 40 candidatos. Então é uma leitura 36, clara. 36 sem o PSDB? Sem o PSDB. Ele tem, teria a federação 32, e o PSD. Tem 32 do PSD e do PP e mais 10 do PDT. 12 fecharia do PDT. 42. Isso. Então, assim, ele tinha muito mais musculatura política, Tom, né, nesse sentido. E aí a gente optou muito claramente. Foi, não, ele tem mais musculatura política, está construindo. Fica na minha responsabilidade por ter sido candidato a prefeito e aceitar com muita honra, com muita humildade. Falei, vamos ser juntos, Sérgio. Mas, candidato, o vereador Pastorello teve aqui, ele disse que isso não foi discutido no PT. Não, isso não é discussão de PT. Volto a dizer, isso é discussão de federação. Sim, mas não discute do PT antes? Não tem isso? A federação tem um estatuto próprio, tem uma dinâmica própria. Nós temos uma discussão interna, Thomas, que é muito rica, sabe? Que é muito forte no PT. E a gente pode entrar isso depois mais na frente. Por mais que o PT tenha ainda uma certa dificuldade, assim como o Sérgio teve, né? A turma do Sérgio, né? De juntar essas diferenças políticas, né? Isso com o tempo a gente vai trabalhando. Mas claramente a gente precisava criar um grupo, né? Para pensar uma nova política em Cáceres, que contemplasse essa força, né, que é uma força ligada à federação e ao PSD, e o Sérgio abriu possibilidade concreta, deu a vice-prefeitura para a gente, e aí a gente conseguiu construir uma grande aliança, né, de direita, de esquerda, de centro, e que tem só um fundamento: ganhar as eleições, para representar o povo. Olhando nos meus olhos, candidato, você vai ganhar essa eleição daqui 10 dias, 11 dias? Olha, Thomas, eu ando junto com o Sérgio a cidade toda, e eu tenho que acreditar no povo cacerense. Todos os bairros que a gente está indo, todas as localidades rurais que a gente está indo, o povo quer mudança. Essa é uma eleição de mudança, de renovação. Porque o que está no poder há 12 anos não mudou nada em Cáceres. Saiu uma pesquisa há uma semana. Essa da Gazeta? A Gazeta. Se você quiser, eu compro uma para você, só me dá dinheiro. Não. Mas do mesmo molde. Você acha que é fraude? Lógico. Mas tem registro no TRE, tem tudo. Mas quem tem dinheiro registra até filho dos outros, Thomas. O que eu preciso falar para você? Que olhando no olho das pessoas, olhando no olho da população cacerense, é muito difícil eu não dialogar com alguém que não quer mudança. E o governo do Francis e o governo da Eliane é o mesmo governo, é o mesmo processo, é a mesma construção de política pública que a população cansou. Então isso está muito claro, Agora, né, nós estamos lutando com dois poderios econômicos muito fortes. Deixa eu perguntar para o senhor. Isso pode ter pesquisas novas, aí o Francis pode soltar outras também. Tá. Né? Eu não estou preocupado com isso, estamos indo ao encontro do povo. Tá, deixa eu fazer duas perguntas para o senhor. O pessoal perguntou muito isso. Onde está a estrela e o vermelho do PT na campanha? Tá aqui, ó. Cadê a câmera? Aqui está a estrela do PT. Sou eu, James Cabral. Vote 11, vote Sérgio. Mas e a cor vermelha? Eu não mudei. Sou trabalhador da mesma forma como meu partido é. E que muitas pessoas da direita estão vendo. Então, a estrela do PT está aqui. Com toda a humildade, com todo o respeito. Mas e a cor vermelha? É 11. E a cor vermelha, candidato? Olha, a cor vermelha tá na sua gravatinha aí, mas em homenagem à nossa Mas o senhor não está escondendo o PT? O pessoal perguntou isso. Esconder, Thomas. A gente tem que ter uma leitura muito clara. O processo eleitoral é um processo que a gente precisa tirar essas diferenças, né, que foram construídas a partir de conceituações até nacionais. Então, na minha campanha, por exemplo, em 2020, se você olhar todos os vídeos que eu fiz na minha campanha em 2020, né, foram vídeos focados na cor da bandeira de Cáceres. Isso eu lembro. Então, assim, não é uma... Não precisa se preocupar. A nossa... Tá sendo muito rico esse diálogo do Sérgio com a gente. Nós dois estamos aprendendo muito. E eu acho que é isso que é o bom da política, a gente aprender junto. Tem um militante histórico do PCdoB, Omar Veig, muito que amigo seu, ele filiado há acho que uns 30 anos ao PCdoB.
Ele pediu desfiliação do partido do PCdoB porque vocês coligaram com o Sérgio Arruda. Eu lhe pergunto, candidato, valeu a pena essa aliança? Lógico, valeu a pena e tá valendo, porque nós vamos ganhar a eleição e o Omar sabe que o melhor secretário de Cáceres para cuidar de urbanismo, para cuidar das obras é ele. A gente ganhando, Omar, não sei onde que eu, ali, a gente ganhando, Omar, a gente vai atrás de você, tá? Para você ser nosso secretário. Obviamente vai ser uma discussão grande, o Sérgio nem sabia disso, né? Mas a gente vai conversar sobre isso ainda. E valeu a pena, a gente só talvez está um pouco distante agora, mas como amigo, a gente é amigo, assim sim. como, né, vai ser o resto da vida. Ele disse para mim que vai votar na candidatura mais progressista de Cáceres. A candidatura de Sérgio James é a candidatura mais progressista de Cáceres? Sem dúvida, Thomas. Agora precisa explicar pro povo o que é progressista. Vamos estourar, vamos dar um intervalo, daqui a pouco a gente volta e terminar esse assunto. A gente volta já, terminar esse assunto e falar desses temas aqui da cidade de Cáceres. A gente volta daqui a pouco. Obrigado.